Caros cursistas, nesse encontro estaremos tratando da temática sobre legislação educacional. Refletiremos sobre todos os marcos legais, a estruturação da educação brasileira que vem se desenvolvendo desde o período colonial e trataremos especificamente dos princípios básicos que constituem, na verdade, essa estruturação da educação brasileira. É interessante falarmos sobre a estrutura no aspecto histórico, social, cultural, político, porque dessa forma poderemos verificar quais os avanços, retrocessos da educação no Brasil, verificando e observando esses marcos que aconteceram, principalmente nesses períodos iniciais da história brasileira. É isso que estaremos evidenciando, mesmo porque, para que possamos entender um pouco mais como vem ocorrendo toda essa estruturação da legislação no que se refere à educação no Brasil, principalmente para podermos entender a legislação na atualidade, aquilo que avançou, quais os elementos que influenciaram esses avanços ou retrocessos, enfim, para chegarmos mais precisamente na LDB 9394 de 1996. O educador, o professor da atualidade tem necessariamente que entender sobre essa legislação para que ele possa realmente compreender a organização do ensino. Faremos então uma breve introdução desse processo histórico da legislação no Brasil, falando do período colonial, do período do Império, do período republicano e do período militar. Daremos algumas notas sobre esses períodos para que possamos entender mais precisamente o que vem ocorrendo a partir de então em tudo que se refere à educação brasileira e à sua estruturação. Destacaremos inicialmente o slide número 3, em que ele traz alguns elementos referentes ao período colonial. Então, o que marca, na verdade, esse período colonial, ou Brasil-colônia, é a presença dos jesuítas através da Companhia de Jesus, sob o governo de João III. Esse período marcado pela educação através dos jesuítas, na verdade, ele desenvolvia a catequese com o intuito de criar as primeiras escolas sacerdotais. São também obras dos jesuítas a questão das escolas missionárias, das primeiras letras. No entanto, os jesuítas, em 1759, foram expulsos por Marquês de Pombal. Inicia-se aí já um novo período em que, com a abolição dos escravos, vem fatalmente influenciar um novo pensar na educação brasileira. Com a expulsão dos jesuítas e esse fato da abolição dos escravos, inicia-se então uma reorganização do sistema educacional brasileiro, uma nova forma de pensar essa educação, já não mais no formato da educação dos jesuítas. Conforme vocês podem observar no slide 5, nós destacamos a educação no Império e a educação no período da República, em que fica evidenciada a educação no Império como a escola primária, que se destaca com foco na leitura e na escrita. Então, essa escola primária, nesse período do Império, ela vem principalmente evidenciar essa questão da necessidade, na época, de se aprofundar e aprimorar a questão da leitura e da escrita. Era verificado e observado, então, pelos estudiosos, pelos governantes da época, que realmente o povo brasileiro necessitava de um pouco mais de ênfase nessa questão, aprender a ler e a escrever. Nesse sentido, vem a escola primária para atender essa necessidade nesse período. Temos também, no período do Império, a ênfase à escola secundária, que ela tinha como proposta as aulas régias, que eram voltadas para preparar o indivíduo para o ensino superior. E vem também evidenciar também a implantação do ensino superior, a preocupação com o ensino superior nessa época.
Ocorre, no entanto, em 1834, o Decreto de Instrução para Todos, cujo ato adicional determina o predomínio do método Lancaster, organizado com ensino mútuo, monitores e disciplina. Então, vem toda uma reorganização aí no período do Império, no sentido de levar a educação para todos. Eles organizam a educação de modo que sejam todos atendidos, para que possam realmente ter acesso à leitura, à escrita, à questão de se chegar também, a preocupação também de levar todo esse estudo, todo esse ensino, para que o indivíduo chegue ao ensino superior. E aí eles organizam a educação com monitores, com ensino mútuo e já organizado em disciplinas. Ainda nesse slide número 5, nós podemos observar o período republicano, que compreende de 1889 a 1964, a questão do crescimento industrial acelerado no Brasil. Não só industrial, mas também urbano. E esse momento ele pede um novo momento também no ensino brasileiro, na educação brasileira. Observamos. Surge o momento da escola nova, com objetivos de mudanças significativas no ensino brasileiro. Com essa pretensão de realmente desenvolver um melhor ensino no país, uma melhor educação, mais estruturada, mais reorganizada, que atenda aos anseios e necessidades da época, considerando esse crescimento e desenvolvimento acirrado no Brasil, alguns intelectuais da época se reúnem em torno de um só objetivo, que é realmente promover a expansão do ensino e da educação brasileira, preocupação desses intelectuais com a educação até então determinada, estabelecida no país. Esses intelectuais, eles elaboram um documento que é chamado Manifesto dos Pioneiros, exatamente em 1932. Nesse documento, ele realmente é um documento bastante extenso e ele traz toda uma reorganização pautada nas ideias desses intelectuais e governantes também que participaram, no sentido de realmente melhorar a educação no país, vista por esse grupo como deficitária, na verdade. Então, essa nova reorganização, ela inicia nesse período republicano, em meados de 1932, 35, e ela se estende, na verdade, tentando avançar, tentando desenvolver melhores condições estruturais para a educação brasileira até 1964. Bem, eu chamo a atenção de vocês também para o slide número 6, que ele destaca pontos importantes e significantes da estruturação da educação brasileira, no sentido de que começa no Brasil, após o período republicano, já um movimento em prol da educação brasileira, no sentido de avanço, de qualidade, enfim, de propostas realmente já que partem dos governantes e dos intelectuais que fazem parte da educação brasileira. Nesse sentido, nós observaremos que já esse momento já vai evidenciando e nós vamos chegando, na verdade, ao período militar. A Constituição de 1934, criada na era Vargas, sinaliza o campo educacional, incentiva ao desenvolvimento do ensino médio e superior. As leis orgânicas do ensino de 1942 e 1946, ou seja, a Reforma Capanema, apresentou mudanças na estruturação do ensino industrial, reformulando o ensino comercial, e é o momento em que se cria o Serviço Nacional de Aprendizagem, ou SENAI. É um momento que já se observa também a necessidade de um ensino voltado para a questão da profissionalização. O contexto político-social no Brasil em meados de 1945 a 1964 caracteriza um momento de redemocratização do ensino no bojo das lutas sociais em defesa da educação. A organização do ensino, nesse momento, propõe discussões sobre a centralização e a privatização do ensino, no sentido de reverter essa situação, de mudar essa realidade, em que estão amplamente discutidas e debatidas no bojo dessas lutas sociais, para que se realmente mude essa caracterização da educação brasileira na época. Surge então nesse momento também a Lei 4.024 de 1961, que determina a família como responsável pela educação dos filhos e o Estado
o papel do Estado no apoio social a essa educação. Em que nós chegamos no período militar, com esse panorama de lutas sociais, de reivindicações, na busca pela melhoria da educação brasileira. Eu chamo a atenção também de vocês novamente para o slide número 7, em que fica bem evidenciada essa questão da estruturação desde a colonização do Brasil até então. Vamos observar. A nova estruturação legal da educação brasileira fica assim evidenciada. Lei de Diretrizes e Bases, que é a nossa primeira lei, 4.024, de 1961. Na sequência, a Constituição de 1945, também importante para a legislação brasileira. A Lei de Diretrizes e Bases 5692 de 1971, que prioriza o primeiro grau, primário, ginásio, segundo grau, ou colégio clássico ou técnico. A Constituição Federal de 1988, que determina a educação para todos, direito do cidadão, também importante como marco para a estruturação legal da educação brasileira. A Lei 8069 de 1990, que é a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz realmente muitas determinações importantes para a educação da criança e do adolescente, no sentido de ampará-lo e de torná-lo cidadão social, com direitos e com deveres e importantes para que o educador, para que a escola, as instituições escolares possam realmente trabalhar nessa perspectiva de contemplar a educação da criança e do adolescente. E a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394, de 1996, que busca romper com toda essa organização anterior, trazendo o ensino médio para a educação básica. Para encerrar o nosso encontro dessa semana, estaremos destacando na leitura do slide 8 alguns marcos importantes da LDB 9394 de 1996, que é importante também para o nosso entendimento e compreensão sobre a estruturação da legislação educacional. O direito à educação infantil vem assegurado na Constituição de 1988, artigo 208, inciso 4º, e na nossa LDB atual, no artigo 4º, inciso 4º. O ensino fundamental como obrigatório e gratuito é estabelecido também nessa legislação LDB 9394 de 1996. A gratuidade para o EJA, no artigo 208, inciso 1, artigo 4º, inciso 1. O ensino médio com progressiva extensão, obrigatoriedade e gratuidade na Constituição, artigo 208, inciso 1, artigo 4º, inciso 2 na LDB.